O Arte 1 no Cinema conversou com a diretora do longa Valahai sobre a realização desse resgate das origens da própria cineasta. Localizado a 70 quilômetros de Porto Alegre, Valahai é uma comunidade rural onde vivem descendentes de alemães que falam um dialeto raro na própria Alemanha. Valahai significa lugar longínquo, perdido no tempo. Levou, né, a pensar em filmar esse lugar, essa comunidade, é um pouco a minha própria história pessoal, né, assim. Então sempre quando eu contava a minha história, eu percebia uma surpresa, assim, né, muito grande das pessoas, uma surpresa, uma curiosidade e também um desconhecimento absoluto dessa realidade, assim, né, perceber que as pessoas têm muito pouca informação ainda sobre essas colônias alemãs, né, no sul do Brasil. Imperial 17 graus, 6 horas 26 minutos. Quando eu comecei a pensar o caminho, né, do roteiro, de como conduzir essa história, eu sempre me pautava muito pelas minhas imagens, pelas minhas lembranças. Eu me lembro muito do meu pai na ferraria, por exemplo, né? Tem uma cena que tem a senhorinha cortando a massa, né? Aquilo era minha mãe fazendo isso, né? Todos os sábados à noite, ela abria aquela massa, cortava, no domingo a gente tem uma massa gostosa, caseira. Os pães, né? Eu sinto o cheiro dos pães, assim, né? Me remete à minha lembrança de quando minha mãe fazia pão no forno, né? Então essas coisas todas, todas as coisas que eu encontrei, elas ainda eram feitas mais ou menos da mesma forma como eu lembrava, né, da minha infância. Nunca compramos pão, sempre fizemos mesmo. Daqui a pouco eu vou ensinar a minha filha a fazer. Quando eu chegava para conversar com eles, não era uma pessoa de fora que estava chegando, né? Embora eu não esteja mais lá, mas assim, é a filha do seu Valdemar, da dona Érica, a sobrinha do Lídio, né? A neta do seu Alfredo. Então, já tinha um pouco essa facilidade, né? Por isso. E falar o dialeto, fundamental, porque mesmo assim, aquelas pessoas que no filme falam português, você percebe que elas falam português. Algumas bem, mas algumas com uma certa dificuldade, né? E elas falam, até conseguir chegar nesse momento, eu sempre fazia um pré-aquecimento, né? Eu sempre fazia uma conversa em alemão primeiro, no dialeto, para deixar eles bem à vontade, aí entrava, né? Então, assim, como estratégia, eu gosto de dizer que eu usei bastante isso. Ah, sou China. China. Schöne Bluse, ja. Fein aus. Nix Feines. Nix Feines? Dann Deutsch. E aí, a gente pode falar português ou como é que nós vamos conversar? Pode. Português ou alemão? Alemão também. O que é melhor para ti? Deutsch é para mim besser. Meus pais já não vivem mais, então também foi uma coisa bastante forte, assim, né? Falar deles o tempo todo, né? A lembrança que vinha, o que as pessoas lembram deles. Então, assim, teve um processo afetivo, assim, bem forte. O tempo segue o mesmo ritmo lento, né? A sensação que eu tenho é que o ritmo ainda era aquele, de quando eu era criança. Os meus filhos estão esperando lá na roça o almoço. Eu acho que as coisas mudaram, estão mudando muito mais rapidamente de 10 anos para cá do que mudaram em 50 anos, em 30 anos, sabe? Porque agora sim, né, de uns anos para cá começa a chegar asfalto, que não tinha, as ruas começam, né, a ter acesso, que é bom para as pessoas também, eles também querem isso, eles não querem ficar isolados, né? Na minha época, por exemplo, quando eu era criança, não tinha televisão, né? Nem televisão a gente tinha, né? Hoje a televisão é um veículo bastante forte. Quando a gente filmou, não tinha internet. Em 2008 não tinha internet. Agora já tem, né? Então realmente eu acho que eu fiz esse registro num momento bem importante, assim. Acho que foi no momento certo,
porque eu acho que a tendência é realmente que as coisas vão se transformando e vão se transformar muito mais rapidamente do que elas vinham se transformando. Queria convidá-los para assistirem ao documentário Valahai, que estreia nesta sexta-feira nos cinemas. Eu acho que é uma maneira, né, não sei se é uma viagem no tempo, mas é pelo menos uma maneira de ver que um outro mundo existe. Existem outras formas de vida. Existem pessoas satisfeitas com outras formas de vida também. E é um lugar muito mágico. Eu espero que vocês gostem do filme, assim como eu gostei de tê-lo feito. Eu sou brasileiro. Sou primeiro lugar brasileiro. Eu torço somente pro Brasil, não tem essa coisa de torcer pra Alemanha. Não desce.